Existe um tipo raro de pessoa que cresce em silêncio. Enquanto o mundo aplaude quem brilha cedo, quem chega rápido, quem parece resolver a vida, ainda jovem, essas almas caminham por um ritmo diferente. Elas observam, sentem, acumulam experiências internas, vivem uma jornada que poucos enxergam. E muitas vezes se perguntam, em noites silenciosas, se há algo errado com elas. Spoiler: não há. Esse caminho mais lento não é atraso, é preparação. É transformação acontecendo por dentro, onde ninguém vê, mas onde tudo realmente começa. Carl Jung já dizia, mesmo que não com essas palavras exatas, que algumas consciências só despertam plenamente depois de atravessar longos períodos de maturação interna. E isso muda tudo. Essas pessoas carregam um universo interior intenso, uma energia espiritual que precisa de tempo para se organizar, alinhar chakras, integrar sombras e luzes. Não é preguiça, não é medo, não é falta de ambição. É uma alma em processo de individuação, buscando equilíbrio, harmonia e paz interior antes de se lançar ao mundo externo. Enquanto a sociedade cobra resultados rápidos, elas estão em um processo profundo de autoconhecimento espiritual, aprendendo as leis espirituais da própria psique, desenvolvendo fé, esperança e uma riqueza interior que não aparece no currículo, mas sustenta toda a vida espiritual futura. É comum que nesse período surjam dúvidas, comparações e até uma sensação de estagnação. A mente questiona. A lei da atração parece não responder no ritmo esperado, e o poder da mente entra em conflito com a pressa do ego. Mas, nos bastidores, algo poderoso está sendo cocriado. A consciência se expande, a energia espiritual se refina, e a jornada ganha um propósito que vai muito além do sucesso imediato. O que parece demora é, na verdade, incubação. E toda incubação carrega uma promessa silenciosa de abundância, prosperidade e manifestação alinhada com o verdadeiro propósito de vida. Só que esse processo interno tem um preço: ser incompreendido. E é exatamente aí que a próxima etapa dessa jornada começa a revelar seus desafios mais profundos. Ser incompreendido dói mais quando a pessoa ainda não conseguiu se compreender por completo. E esse é um ponto delicado do florescimento tardio. A mente quer respostas rápidas, mas a alma trabalha em outro ritmo. Há uma vida espiritual sendo construída nos bastidores, uma reorganização silenciosa da identidade, como se o universo estivesse pedindo paciência antes de liberar certas bênçãos. Não por punição, mas por proteção. Porque quando o sucesso chega antes da maturidade, ele cobra um preço alto. Já quando chega depois, encontra um terreno firme, preparado, consciente. Essas pessoas vivem uma espécie de chamado interno constante. Sentem que nasceram para algo maior, mas não conseguem explicar exatamente o que. É como caminhar por um caminho invisível, guiado mais pela intuição do que por mapas externos. Nesse processo, a espiritualidade deixa de ser teoria e se torna experiência. A fé não é cega, é sentida. A esperança não é ingênua, é construída. E a transformação acontece de dentro para fora, moldando uma mentalidade de sucesso que não depende de aplausos imediatos. Muitas vezes, esse período é acompanhado por crises silenciosas, questionamentos sobre propósito de vida, sensação de deslocamento social, bloqueios aparentes na prosperidade ou no desbloqueio financeiro. Mas o que parece escassez externa é, na verdade, abundância interna sendo organizada. É a mente aprendendo a cooperar com a lei da atração de forma mais consciente, alinhando desejo, emoção e ação. É a energia espiritual encontrando equilíbrio, pedindo silêncio, introspecção, às vezes até solidão, para que a cocriação futura não seja frágil. E aqui está um detalhe que poucos percebem. Essas almas não estão atrasadas, estão aprofundadas. Elas não pulam etapas. Elas descem, descobrem suas sombras, lapidam suas virtudes, constroem uma riqueza interior que sustenta qualquer manifestação futura. Quando finalmente avançam, não o fazem por impulso, mas por clareza. Não por comparação, mas por alinhamento.
E é exatamente nesse ponto que a jornada deixa de ser externa e se torna definitivamente interna, exigindo coragem para olhar para dentro e reconhecer que o verdadeiro crescimento começa muito antes de qualquer reconhecimento visível. Há um momento em que essas pessoas percebem que não estão aqui para copiar modelos prontos. Algo dentro delas resiste a caminhos óbvios, receitas rápidas e fórmulas de sucesso imediato. É como se a alma dissesse, em tom firme, ainda não. E esse ainda não vem do medo, mas da sabedoria. Porque antes de qualquer reconhecimento externo, existe um alinhamento interno que precisa acontecer. É nesse ponto que a jornada se aprofunda, exigindo coragem para explorar o próprio mundo interior, revisar crenças, curar feridas antigas e reorganizar a própria energia espiritual. Enquanto muitos se constroem para fora, essas consciências se constroem por dentro. Observam padrões familiares, condicionamentos sociais, expectativas impostas e começam um processo silencioso de autoconhecimento espiritual. A mente aprende a desacelerar, a observar pensamentos em vez de se identificar com eles. A espiritualidade deixa de ser escapismo e passa a ser prática diária. Momentos de silêncio, meditação guiada, gratidão consciente, pequenas escolhas alinhadas com a própria verdade. Nada espetacular aos olhos do mundo, mas profundamente transformador no nível da consciência. É justamente aqui que surgem os rótulos injustos. Potencial desperdiçado, falta de foco, demora demais. A sociedade não entende processos internos, só resultados visíveis. Mas essas pessoas sentem, mesmo sem conseguir explicar, que estão em uma preparação maior. A expansão da consciência acontece aos poucos, como quem ajusta uma bússola interna antes de atravessar um oceano. Elas aprendem, na prática, que prosperidade não começa no dinheiro, mas no equilíbrio entre mente, emoção e propósito. Que a abundância não é apenas ter, é sustentar. E que o poder da mente só funciona quando está alinhado com a verdade da alma. Esse período pode parecer confuso, mas ele carrega um presente oculto. A construção de uma identidade sólida, que não desmorona diante de crises. Quando a ação finalmente chega, ela vem enraizada, conectada com o universo, guiada por leis espirituais que não falham. E é exatamente essa base invisível que transforma o tempo, antes visto como inimigo, em um aliado silencioso, preparando o terreno para algo que ainda não se mostra, mas já começa a se movimentar nas profundezas. Com o passar do tempo, algo curioso começa a acontecer dentro dessas pessoas. Aquela ansiedade silenciosa vai dando lugar a uma escuta mais refinada. Elas passam a perceber que nem todo movimento precisa ser visível para ser real. Existe uma inteligência maior operando nos bastidores, ajustando encontros, oportunidades e até frustrações. A mente, antes inquieta, começa a entender que controle excessivo bloqueia o fluxo da manifestação. É quando o poder da mente deixa de ser esforço e passa a ser alinhamento, cooperação com o ritmo natural da vida. Nesse estágio, a comparação perde força. Olhar para a trajetória alheia já não provoca a mesma angústia, porque algo interno começa a se organizar. A pessoa entende, ainda que de forma intuitiva, que sua jornada não é linear, é profunda. Cada pausa, cada aparente retrocesso, cada silêncio carrega uma função específica no despertar espiritual. A fé amadurece. Não aquela fé ingênua de esperar milagres, mas a fé serena de quem confia no próprio processo e na conexão com o universo. É comum que surjam sinais sutis, insights durante uma meditação guiada, padrões que se repetem pedindo atenção, conversas aparentemente casuais que despertam clareza. Tudo isso faz parte de uma pedagogia invisível. A energia espiritual começa a circular com mais equilíbrio, desbloqueando antigas resistências emocionais e mentais. O que antes parecia bloqueio financeiro ou estagnação profissional, revela-se como um período de reprogramação interna, onde crenças limitantes são dissolvidas e substituídas por uma mentalidade de sucesso mais autêntica.
Essas pessoas começam a perceber que prosperidade não é correr, é sustentar. Que abundância não é chegar primeiro, é chegar inteiro. A jornada, antes vista como pesada, ganha sentido. E o tempo que parecia um adversário cruel, começa a se revelar como um aliado estratégico, criando o espaço necessário para que algo verdadeiramente sólido possa emergir. Porque aquilo que nasce cedo demais pode até impressionar, mas o que nasce no tempo certo transforma. E quando essa emergência acontece, ela não pede permissão, apenas acontece. Há uma sabedoria profunda em tudo aquilo que leva tempo. A natureza nunca se apressa, e ainda assim, tudo acontece. Essas pessoas começam a entender isso não como um conceito bonito, mas como uma verdade vivida. O período que antes parecia espera, passa a ser reconhecido como incubação, um espaço sagrado onde a identidade amadurece, a visão se fortalece e a energia se organiza para sustentar algo maior. Enquanto muitos se lançam ao mundo sem estrutura interna, essas almas estão construindo raízes invisíveis, firmes o suficiente para suportar qualquer tempestade futura. Nesse ponto da jornada, surge uma clareza silenciosa. A pessoa percebe que se tivesse chegado lá antes, talvez não tivesse conseguido permanecer. O sucesso precoce exige uma maturidade que nem sempre acompanha a velocidade externa. Já o florescimento tardio vem acompanhado de autodomínio, equilíbrio emocional e uma conexão mais consciente com as próprias intenções. A lei da atração passa a operar de forma mais refinada, não como desejo ansioso, mas como manifestação alinhada entre pensamento, emoção e ação. É aqui que o tempo revela seu papel mais importante: lapidar. Cada frustração passada, cada porta fechada, cada sensação de atraso foi, na verdade, um ajuste fino da consciência. A mente aprende a confiar no processo. A gratidão substitui a pressa, e a esperança deixa de ser expectativa para se tornar certeza interna. Essas pessoas começam a perceber que estão sendo preparadas não apenas para alcançar algo, mas para sustentar, liderar e influenciar com profundidade. A prosperidade que se aproxima não é frágil. Ela nasce de uma mentalidade sólida, de uma riqueza interior construída com paciência. O universo, de certa forma, testa a estrutura antes de entregar a expansão. E quando finalmente chega o momento de emergir, não há necessidade de provar nada a ninguém. A presença fala por si. A trajetória faz sentido em retrospecto. E aquilo que parecia demora se revela como precisão absoluta, como se tudo estivesse aguardando o instante exato para se revelar por completo. Quando a emergência finalmente se aproxima, ela não vem com alarde. Não há fogos, não há anúncio prévio. Há antes uma sensação interna de prontidão, como se algo dissesse: agora. Essas pessoas percebem que já não precisam se apressar, convencer ou competir. A necessidade de validação externa perde força, porque a validação interna já aconteceu. A identidade está integrada. A mente, antes fragmentada entre pressa e dúvida, agora opera em coerência com a alma. É o tipo de alinhamento que não se ensina em livros rápidos. Apenas se vive. Esse é o ponto em que o tempo deixa de ser apenas um fator cronológico e passa a ser um mestre. Tudo o que foi vivido começa a se encaixar com precisão quase cirúrgica. As escolhas difíceis, os desvios inesperados, os períodos de silêncio ganham significado. A pessoa entende que estava sendo preparada para sustentar algo que exige presença, maturidade e responsabilidade espiritual. Porque quanto maior o impacto, maior a estrutura necessária para não se perder no caminho. A manifestação nesse estágio acontece com menos esforço e mais clareza. Não porque a vida ficou fácil, mas porque a consciência ficou estável. A lei da atração responde melhor quando não há conflito interno. O poder da mente se torna ferramenta, não tirano. A gratidão deixa de ser prática pontual e se transforma em estado interno. A prosperidade começa a fluir não como explosão caótica, mas como construção consistente, sustentável, alinhada com o propósito de vida.
E talvez o mais importante, essas pessoas passam a confiar profundamente em si mesmas. Não de forma arrogante, mas serena. Elas sabem que o que foi construído não pode ser retirado por circunstâncias externas. A riqueza interior se torna âncora. A presença se torna mensagem. E quando finalmente ocupam seu espaço no mundo, não o fazem para provar que chegaram tarde demais, mas para mostrar silenciosamente que chegaram exatamente no tempo certo. E é desse lugar de solidez que nasce o verdadeiro florescimento, aquele que não impressiona apenas no início, mas transforma tudo ao redor com o passar do tempo. Chegar mais tarde não significa chegar menor. Pelo contrário, significa chegar inteiro. O florescimento tardio carrega uma força que só quem atravessou longos períodos de silêncio consegue sustentar. Essas pessoas não surgem com a urgência de provar valor, porque já aprenderam ao longo da jornada que o valor não nasce do aplauso, mas da coerência interna. O mundo pode até estranhar essa presença firme, calma, quase inabalável, mas ela é resultado de anos de construção invisível, de escolhas internas que ninguém aplaudiu, mas que definiram tudo. Há uma sabedoria profunda em respeitar o próprio tempo. Quando alguém para de se comparar com cronogramas alheios, algo se alinha imediatamente. A ansiedade cede espaço à clareza, e a vida começa a responder com mais fluidez. Não porque os desafios desaparecem, mas porque a consciência agora está preparada para atravessá-los. O sucesso tardio não cobra pressa. Ele exige presença. Não pede performance, pede verdade. E por isso ele se sustenta. Essas pessoas passam a entender que seu caminho nunca foi sobre velocidade, mas sobre profundidade. Que a jornada não foi um desvio, foi a estrada principal. Cada fase cumpriu uma função precisa no amadurecimento da visão, da ética interna e do propósito de vida. O tempo, que antes parecia atraso, revela-se como o maior aliado na construção de algo que não desmorona diante das primeiras dificuldades. E talvez a maior libertação seja essa: perceber que não existe relógio universal para o florescimento humano. Cada consciência desperta quando está pronta para sustentar o que vem junto com o despertar. Alguns brilham cedo e aprendem no impacto. Outros amadurecem no silêncio e florescem com solidez. Nenhum caminho é superior ao outro, mas aquele que respeita o próprio ritmo sempre gera mais sentido, mais impacto e mais verdade. E quando isso é compreendido, a comparação perde força, o medo se dissolve e a vida começa finalmente a ser vivida a partir de dentro. Se essa mensagem encontrou você agora, talvez não seja por acaso. Talvez exista algo aí dentro que já saiba que seu tempo não é errado, apenas é seu. Quantas vezes você se cobrou por não estar onde achava que deveria? Quantas vezes confundiu maturação com atraso? O florescimento tardio pede uma coisa simples, mas poderosa: confiança no próprio processo. Porque quando você honra sua jornada, algo muda imediatamente na forma como a vida responde. Observe sua própria história com mais gentileza. Releia seus silêncios, suas pausas, seus desvios. Tudo isso construiu a base que você pisa hoje. Nada foi desperdiçado. Nada foi em vão. O que parecia espera era preparação. O que parecia confusão era lapidação. E o que parecia atraso era, na verdade, proteção. A pergunta que fica não é: por que demorei tanto? Mas o que eu estava sendo preparado para sustentar. Agora, reflita com sinceridade. Em que área da sua vida você ainda está se comparando com o ritmo dos outros? Onde você está se pressionando a florescer antes de estar pronto? E se, em vez de se apressar, você escolhesse confiar? Confiar que seu tempo carrega sabedoria, que sua história tem coerência e que sua presença, quando se manifesta plenamente, não precisa competir com ninguém. Se isso fez sentido para você, compartilhe nos comentários. Você se identifica mais com quem floresce cedo ou com quem floresce tarde? Sua resposta pode ajudar outras pessoas que ainda acreditam que estão atrasadas, quando, na verdade, estão apenas amadurecendo. E se você quer continuar explorando reflexões profundas como essa, que unem psicologia,
consciência e sentido de vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui a jornada é respeitada, o tempo é honrado e o crescimento acontece de dentro para fora.